Palmeiras venceu, mas o torcedor saiu com um gosto estranho na boca. Aí ele errou muito, perdeu chances e precisou de um pênalti extremamente discutível para garantir os 3 pontos dentro de casa contra um adversário bem mais fraco. Será que foi uma vitória na raça ou será que essa vitória acaba escondendo um problema tático que o Abel vai ter que começar a resolver logo? Fala pessoal, eu sou o Ictor e você está no Futebol com o Ictor. Gosto de análise de jogo de verdade, sem clubismo e sem passar pano, chegou no lugar certo. Hoje vamos dissecar como o Palmeiras dominou, se complicou sozinho e achou uma vitória num lance que vai dar discussão a semana inteira. O primeiro tempo foi quase que um monólogo. O Palmeiras teve 68% de posse de bola contra 32% do Sporting Cristal. Rodou o jogo, teve algumas chances, mas faltou eficiência no último terço do campo. Apesar das 17 finalizações, 4 apenas que foram ao gol, né? Contando com o gol do Murilo, o Palmeiras rodou muito a bola entre seus zagueiros, tanto que eu saí do primeiro tempo com os 2 caras que mais tocaram na bola do Palmeiras no jogo inteiro, na verdade. No primeiro tempo foram Gustavo Gomes e Murilo, né? Isso demonstra e pelo que eu assisti, né, não só a estatística crua, que o Palmeiras rodou muita bola de zagueiro para zagueiro, para lateral, abre lá, joga lá, alça a bola na área. O gol de Murilo, de novo na bola parada, parecia que ia abrir a porteira para que o Palmeiras deslanchasse na partida. Mas não foi isso que a gente viu. Mas como o futebol não é apenas estatístico e costuma não raramente punir quem entrega volume de jogo, mas não entrega gols, o Palmeiras tinha em gols esperados 1,26 no primeiro tempo. E o Sporting Cristal 0,14. Aí o jogador do Ávila, eu acho, do Sporting Cristal, cruza uma bola da esquerda para a direita e o cara acerta um chute daqueles que ele só acerta contra o Palmeiras. Ou se você não é palmeirense, é aquele chute que só acerta contra o teu time. O cara pode tentar 1000 vezes de novo que não vai acertar. Para mim, os destaques do primeiro tempo, além do Murilo, que fez o gol e deu um chute muito bom, passou perto da trave ali. Alan tentou bastante, Arias muito participativo, tem cada vez jogado melhor no Palmeiras desde que chegou. O Sousa fez uma jogadaça lá pela direita, driblando todo mundo, acabou perdendo a bola. Então foi um cara bem participativo. Acabou perdendo um gol que não dava para perder ali. Era uma finalização boa de ser feita com 5 minutos de jogo. Poderia ter destravado a partida antes, posto pressão sobre o Sporting Cristal, né? Mas o C não joga bola. O meu destaque negativo no primeiro tempo, e você pode concordar ou discordar, para mim foi o Flaco Lopes. Em ações com bola ele teve 13. O Gustavo Gomes e o Murilo tiveram 46 e 45. Claro, o Palmeiras rodou muita bola no campo defensivo. Espera-se que eles encostem mais na bola. Mas umas tomadas de decisões do Flaco assim, bem ruins. Tinha uma bola que ele podia ter posto o Arias na cara do gol. Ele dá um passezão assim lá, só se o cara fosse de jato para pegar uma bola daquela. E aí começou o segundo tempo e o Palmeiras começou a chuveirar a bola na área. Uma característica que vem há algum tempo e acaba irritando os torcedores. Tem mais qualidade que o adversário, mas insistem em fazer o velho jogo de ficar alçando bola na área para buscar um cabeceio. Foi assim contra o Corinthians no final de semana. Tinha 2 a mais no final de semana e acabou rodando bola e não conseguiu marcar, não machuca. E logo no começo do segundo tempo eu percebi assim, um Sporting Cristal gostando do jogo, sabe? Tinha empatado, vamos tentar, cara, talvez não seja tudo isso, o Palmeiras não tá agredindo, tá chegando, mas não agride, né? É um time que foi, apesar das 23 finalizações somadas, mas lembra que eu falei que foram 17 no primeiro tempo, então foram apenas 6 no segundo, embora eu acho que a qualidade das finalizações no segundo tempo tenha sido maior. Tivemos um bom chute do Arias, que o goleirão fez uma baita defesa, e daí ficou uma semana deitado, né? O goleiro que machuca a mão defendendo. Tivemos também uma finalização bem clássica do ponta direita, que é canhoto, né? O Alan cortou pro meio, bateu, tirando do goleiro e bateu no travessão, né? Quase foi um laço do Alan. E inclusive essa finalização do Arias foi pro escanteio, rodou o escanteio, ficou uns 2 minutos o Palmeiras rodando a bola, e uma boa jogada ali.
Foi cruzada uma bola da esquerda para a direita, o Gomes ajeitou pro Flaco Lopes e o Flaco Lopes fez o gol de cabeça. E o gol foi anulado. Certo, anulado muito certo, o Flaco tava na frente. A única crítica que eu tenho aqui é a demora. Essa semana a gente assistiu Liga dos Campeões, né? Cara, deu impedimento, claro, lá tem o impedimento automático, né? Mas mesmo quando tinha só a análise do VAR, é muito mais rápido. Cara, o Flaco tava nitidamente à frente. Demorou pelo menos 2 minutos e meio pra ter a interferência do VAR, o juiz ficar ali escutando no fone. E aí tem que ficar pedindo, por favor, pro goleiro voltar pro jogo. É muita cera, é muita cera. Aí na parada para reidratação, o Abel corrigiu um problema que ele mesmo anda criando, que é colocar o Kelvin improvisado na lateral esquerda. O Kelvin estava jogando mal na lateral direita, que é a função dele. Não que ele esteja horrível na lateral esquerda, tem quem vai dizer que está. Mas, cara, o Arthur estava numa clara crescente. É um menino com um teto que a gente nem sabe se é um teto alto, né? Mas tem correspondido bem, tem jogado bem. Eu não entendi essa invenção pelo Kelvin na esquerda, tendo um menino que tem qualidade para chegar ali e ser o cara que vai brigar pela vaga com o Piquerez, porque eu acho que o GFT não vai ser esse cara no Palmeiras. E foi nos pés do Arthur que a gente teve o lance capital da partida. E o lance do pênalti é no mínimo interpretativo. Cara, eu não gosto de ser clubista, então pra mim, sei lá, cara, teve análise da arbitragem dizendo que foi pênalti. Mas é um pênalti bem discutível, né? O que pra muitos é um erro de arbitragem acabou sendo a tábua de salvação pro Palmeiras numa noite que tendeu a ser desastrosa, né? Porque empatar com o Sporting Cristal dentro de casa seria muito desastroso pro Palmeiras. Então, essa vitória veio ali no detalhe, na polêmica. Apesar do volume de jogo, o Palmeiras não entregou o que o volume de jogo mostra. E apesar do placar de 2-1 favorável ao Palmeiras, a gente tem que prestar atenção numa coisa. No finalzinho do jogo ali, o Abel fez algumas substituições, tirou o Arias, tirou o Alan, colocou o Evangelista, o Felipe Anderson, deu uma recuadinha no time. Afinal, tava ganhando de 1 gol de diferença do poderoso Sporting Cristal, né? E o Sporting Cristal sentiu a vontade de pressionar o Palmeiras e foi pra cima tentar pressionar. E aos 44 do segundo tempo, se não é o Carlos Miguel fazer um milagre numa defesa ali, o Palmeiras tinha sofrido um empate do Sporting Cristal. Teria sofrido 2 gols do Sporting Cristal jogando dentro de casa, dentro do Allianz, que sempre foi em Libertadores um tempo em que o Palmeiras massacrava seus adversários mais frágeis. O problema de vencer só por vencer é que quando a vitória não vem, a crise chega, né? Então tem que ter futebol também, não só vitórias. Em relação ao último jogo, o derby no final de semana, a eficiência do Palmeiras ela aumentou, mas até o volume de jogo aumentou, né? Mas o Palmeiras ainda depende de lampejos, de um Alan inspirado, de um Arias inspirado. Tem uma coisa que tá, né, me fazendo pensar bastante qual que é a gravidade da lesão do Vitor Roque. Vitor Roque eu vi que tá em transição física, mas desde aquela pancada no pé lá no jogo contra São Paulo pelo Paulistão, né, ele vem sendo segurado de entrar em campo, né, e tem feito muita falta, porque nesses jogos ele é um cara que briga, que vai pra cima, que tenta fazer algo diferente. Então até o encaixe da dupla com o Flaco Lopes, né, eu tenho visto muita falta. E mais falta tem feito porque eu tenho que ver o Luiz entrar em campo pelo Palmeiras. Cara, eu odeio essa coisa de ficar criticando o jogador, de ser o amendoim, o cara que fica falando mal do jogador e não dá chance. Mas o Luiz tá aí há mais de 2 anos no profissional. E, cara, não entrega. Não entrega. E não é nem pela falta de... Assim, eu entendo a falta de confiança. Eu busco entender a falta de confiança. Um atleta jovem que não vive uma fase boa. Mas a falta de vontade não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. O Rony era um cara ruim. Eu achava ele bem ruim.
mas era um cara esforçado. Então, pelo menos esforço o cara tem que ter dentro de campo. No fim fica a pergunta, né? O Palmeiras vence, mas não convence. E será que essa vitória acaba mascarando alguns erros? Porque tem torcedor que vai ficar só analisando a vitória. Pô, somos líderes do grupo da Libertadores. Ganhamos em casa, estamos com 4 pontos. Mas aí no ranking geral tu pega, tipo, o Flamengo já tá com 6, o Corinthians já tá com 6. Tem que ir vendo, né? Tem que analisar melhor essa situação aí. Acho que não é só vencer, tem que melhorar o futebol. Pra você, foi pênalti no Arthur ou o juizão acabou dando uma ajudada no Verdão? Comenta aí embaixo a sua opinião que eu quero ver o debate e vou comentar aí também o que eu acho sobre. Se inscreve no canal para não perder a próxima análise do jogo do Palmeiras ou de outro jogo que eu assisti, mas do Palmeiras eu vou fazer o do próximo jogo. Valeu e até a próxima. Se inscreve para ficar junto com a gente aí nessa jornada.